pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. E sim, depois de um mês, vocês sabem que eu sempre faço um vídeo a cada mês, no máximo 2 vídeos a cada mês. Então, praticamente esse padrão que eu tenho aqui do vídeo, já percebi isso, que normalmente é esse padrão que eu tenho aqui do canal, que é 1 a 2 vídeos por mês que eu coloco aqui. E tá tudo bem, vocês sabem que eu tenho o meu canal muito pra me dar suporte de questão emocional, no sentido de, por eu ter ansiedade dissociativa, é minha forma de eu estar abrindo minha cabeça, minha mente, pra eu poder, como é que fala? Ai, me fugiu a palavra. Pra eu poder lidar, né, com a situação de uma questão associativa, como se você tem uma ansiedade associativa. Então, os vídeos me ajudam bastante a também poder lidar com essa questão da ansiedade em termos da sociedade. Então, o que é que se diz ansiedade associativa? É quando a ansiedade te acaba fazendo ficar muito introspectiva em relação à sociedade. Então, assim, tipo, eu tenho essa ansiedade associativa e mais o TDAH, né? Como vocês já sabem, que já fui diagnosticada com TDAH. Tem 1 ano praticamente, né? Mês que vem faz 1 ano que eu fui diagnosticada com TDAH. Mas não é sobre isso que eu vim aqui dizer e tal, é só pra realmente dar uma justificativa porque eu coloco um vídeo uma vez ou 2 vezes a cada mês, né? Enfim, então esse é o padrão do meu canal, de ter sempre vídeo uma ou 2 vezes a cada mês. Enfim, eu vim aqui atualizar tudo o que aconteceu durante esse último mês, né? Do último vídeo que eu coloquei pra agora. E eu já estou de férias. Gente, te juro. Eu sempre assim, tipo, acho que depois que eu comecei a fazer medicina veterinária, eu comecei a trazer pra vocês bastante a minha comparação do primeiro curso de farmácia, né, que eu já sou formada em farmácia, com agora a medicina veterinária que eu tô fazendo. E assim, tipo, tem muita diferença no sentido do meu comportamento estudantil comparado lá atrás. Em farmácia, na época que eu também nem era diagnosticada com TDAH e tal. Porque como eu falei em vários outros vídeos, principalmente depois que eu fui diagnosticada com TDAH, é que na época que na época que eu fazia farmácia, eu sempre achava que eu era uma pessoa muito burra, sabe? Assim, tipo, não, gente, não é possível, eu estudo tanto e eu não consigo fazer uma prova, sabe? E na verdade eu sabia o conteúdo, sabia das coisas, mas era muita dificuldade de expressar e colocar pra fora o que eu sabia no papel, entendeu? Então, e a questão de hoje, eu já ser diagnosticada com TDAH, me ajuda bastante na questão de que já tomo medicamento. Então, eu tomo o Vivans. Então, assim, tipo, você que tem uma suspeita de TDAH ou já é diagnosticado, procure seu psiquiatra pra saber qual medicamento você vai se adaptar. Porque, por exemplo, eu não me dei bem com Ritalina. Eu fiquei muito mal com Ritalina. Eu me senti muito. Parece que a Ritalina aumentou mais a minha ansiedade do que o Vivans. O Vivans, assim, tipo, eu só tive uma situação com o Vivans que foi só uma crise de ansiedade, que é normal, tá lá na bula do Vivans dizendo que pode causar crises de ansiedade. E eu só tive isso uma vez, na época que eu tava com a dosagem de 25 miligramas. Ah, Clarice, mas não tem vendendo, não existe Vivans de 25 miligramas. Eu sei que não existe, gente. Eu sei que não existe a dosagem. A dosagem de Vivans é de 30, 50, 70. E o que é que eu fazia para tomar de 25 miligramas? Eu comprava de 70 e ia lá na farmácia de manipulação. Acabava gastando 2 vezes, né? Porque eu ia lá na drogaria, comprava o Vivan de 70 miligramas, ia na farmácia de manipulação, entregava lá e ainda pagava um valor para eles fazerem a... Não é nem diluição, gente. O nome da palavra é... Me fugiu o nome da palavra aqui. A palavra tá aqui, mas me fugiu a palavra. Mas eles conseguem fazer toda essa situação, tipo, diluição. A palavra não é diluição, gente. É outra palavra, mas não tá saindo aqui na cabeça.
que consegue fazer de 70 para 25 miligramas. Quando foi em julho, não, julho voltei pra faculdade. Não, agosto eu voltei pra faculdade, depois das férias, e aí quando foi nos meados ali de setembro e tal, eu tive que voltar na psiquiatra pra pegar a receita pra comprar meu medicamento de novo, né, porque tinha acabado. E aí eu pedi pra ela aumentar. 5 miligramas, aí agora eu tô pegando uma dosagem mínima que normalmente vende em drogaria, que é de 30 miligramas. Então hoje em dia eu saí dos 25 miligramas para 30 miligramas. Mas, como eu estava dizendo, eu só tive uma situação, assim, tipo, desse efeito colateral que o Vivans dá de dar uma crise de ansiedade. Só tive uma vez e foi assim, tipo, tinha anos, anos e anos que eu não tinha sentido uma crise de ansiedade dessa, que era de taquicardia, que parecia que tava arrancando o meu coração pela boca. Mas só foi uma vez que aconteceu isso comigo em relação ao Vivans. Com a Ritalina, eu senti essa situação que não é que eu tinha crise de ansiedade, mas parecia que eu tava tão imperativa. E assim, tipo, meu TDAH, eu não tenho a imperatividade, eu tenho a impulsividade. Então, assim, tipo, eu sei que não existe essa nomenclatura, mas é como se fosse o TDAI, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, entendeu? Então, assim, tipo, eu não tenho o H da imperatividade, eu tenho o I da impulsividade, entendeu? Então, assim, tipo, é como se estivesse tirando o H da imperatividade e trocando pelo I como é que fala? De impulsividade. Eu tenho assim, tipo, então no meu TDAH, em vez de eu ser imperativa, eu sou impulsiva. Enfim, então assim, tipo, a Ritalina, ela me fez ficar nessa coisa da impulsividade. Parecia que eu queria fazer, carregar o mundo nas minhas costas. Ao invés de me ajudar, me atrapalhou muito mais do que me ajudou, entendeu? Então, por isso que hoje em dia eu prefiro o Vivans. Porque, primeiramente, o Vivans, ele me deixa, aí, em relação até minha ansiedade, me deixa até mais tranquila. Óbvio que tem coisas que eu preciso levar para o meu psiquiatra, de coisas que eu percebo, principalmente quando eu tomo um medicamento, ou então quando eu paro de tomar um medicamento, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. De que normalmente eu faço. Final de semana que eu não vou estudar. Vamos supor, eu passo a semana toda, eu consegui colocar todo o conteúdo em dia da faculdade. Consegui colocar todo o conteúdo em dia. Sábado e domingo eu não tomo medicamento pra eu ficar de boa, relaxada. Aí o que é que eu percebo quando eu faço isso? Ou me dá uma canseira, assim, tipo, sabe? Tipo, parece que eu tô exaustíssima, porque a gente que tem TDAH, a gente só para por exaustão. Então, nosso cérebro trabalha demais e a gente só para por exaustão. Por isso, a importância do medicamento, que faz nosso cérebro trabalhar corretamente, né? Principalmente essa parte frontal aqui na frente. E aí, quando acontece isso de não tomar sábado e domingo, porque eu consegui colocar todo o conteúdo da faculdade em dia durante a semana, eu tem final de semana que eu sinto que eu tô muito exausta. Parece que eu corri uma maratona na semana toda, eu só parei no sábado. E, enfim. E aí eu tenho que levar isso pro meu psiquiatra. E outra coisa também que eu tenho que levar pro psiquiatra é que às vezes quando eu tô com o medicamento, nossa, parece que eu tô, sabe, tipo, meu Deus do céu, tô super acelerada. E aí eu falo demais, interrompo as pessoas demais. E é muito incômodo. Realmente é muito incômodo. E assim, tipo, por exemplo, minha mãe também tem TDAH e ela percebe isso. Que eu interrompo as coisas demais. Eu falo assim, filha, é importante você levar isso pro psiquiatra e tal. Porque isso às vezes pode incomodar lá fora. E as pessoas que não entendem, as pessoas neurotípicas. E realmente eu preciso levar isso. Então são duas coisas que eu preciso levar pro psiquiatra. Essa questão, que parece que eu tô exausta durante, assim, tipo, quando não tomo medicamento. E essa questão que do nada me dá uma- um gatilho, assim, tipo um pulso de não parar, não querer parar. Aí, por exemplo, os dias que eu percebo que eu acabo não tendo isso são os dias que eu acabo tendo aula
de manhã ou de tarde e estágio no mesmo dia. Então, assim, tipo, vamos supor que eu tenho aula de manhã e estágio à tarde. Então, eu chego em casa super cansada e tal, porque eu tive um dia inteiro de atividades que eu tinha que fazer. Então, assistir aula e trabalhar. E aí, eu chego em casa cansada, vou tomar um banho pra relaxar o corpo, comer alguma coisa. Aí, eu vejo que realmente o medicamento fez o trabalho dele, sabe? Tipo, de me deixar focada no que eu tinha que ficar focada. E quando parei, eu tinha que relaxar. Mas nos dias que eu realmente, assim, tipo, só tinha aula, ou então só tinha estágio, nossa senhora, parece que eu tinha que gastar alguma coisa em algum lugar. Por isso que muitas vezes eu ia pra academia muito cedo, ou então, vamos supor, de manhã eu tinha aula, mas de tarde eu não tinha nada pra fazer. Aí eu ia pra academia de tarde pra gastar esse excesso que o medicamento dá de sustento, né, pra gente gastar, né? E aí eu ia pra academia pra gastar isso pra eu poder ficar tranquilo. Então eu preciso levar isso pro psiquiatra. Então é uma das atualizações em relação à minha questão do TDAH. E aí eu preciso muito, preciso muito. E assim, tipo, ainda bem que eu tenho, assim, tipo, às vezes eu fico muito chateada com meus pais em relação a, assim, tipo, de dizer as coisas pra mim, que às vezes pai e mãe falam as coisas pra gente de uma forma que eles não percebem que a forma que eles estão dizendo está machucando. E muitas vezes eles não, quer dizer, muitas vezes não, normalmente eles não têm essa intenção de ser assim. E às vezes a gente acaba assim, não ficando sensível e acaba dizendo besteira e tal. Enfim, normal de relação de pais e filhos, normal. Mas aí, assim, tipo, depois eu parei e pensei, assim, realmente, meus pais têm razão, eu preciso levar isso pro psiquiatra pra resolver isso e voltar, eu preciso voltar pra minha terapia, né? Acho que esse semestre realmente foi complicado, foi difícil pra eu voltar pra terapia. Preciso voltar muito pra eu botar isso pra fora. Enfim, vamos ver semestre que vem se eu consigo encaixar direitinho tudo que eu tenho que encaixar. De minha vida pessoal com a minha vida acadêmica e profissional, né? Eu preciso disso, tipo, é uma coisa que é necessária. Outra coisa que eu vim atualizar vocês é que este semestre eu passei em tudo sem nem ir pra prova final. Porque semestre passado eu passei em tudo. Semestre passado eu literalmente passei em tudo. Só que eu fui pra prova final de uma matéria, que foi de vigilância. Então, assim, tipo, de 4 matérias que eu peguei, 3 eu passei direto e uma foi pra prova final, semestre passado. Esse semestre quase aconteceu a mesma coisa. E professora Tiziane, muito obrigada mesmo, Tice, pela ajuda. E esse semestre eu consegui passar direto em todas, literalmente todas as matérias, sem prova final. Assim, tipo, eu vejo que esse semestre foi assim, tipo, comparado ao semestre passado, esse semestre, assim, tipo, foi um pouquinho mais arrastado, sabe? Tipo, ui, foi aquela coisa, tipo, opa, vamos acordar aqui, que senão você vai se lascar. Mas consegui passar em todas, literalmente todas as matérias, sem prova final e sem perder nenhuma, graças a Deus, fui diretamente pro quarto semestre. Semestre que vem eu vou pegar só 3 matérias do meu semestre, que é do quarto, né? E com a possibilidade de adiantar uma do quinto. Isso aí vai depender de quanto que eu vou ter de desconto do FIES. Que aí eu tô esperando a nota do Enem sair pra eu dar a entrada do meu FIES. Enfim, as minhas atualizações são essas, gente. Assim, tipo, nossa, e aí eu vou ficar de férias do estágio semana que vem. E só volto em janeiro. Ou seja, eu não vou ter, praticamente, quer dizer, vou ter férias, né? Um mês de férias. Mas, assim, tipo, de aula, um mês e meio. De aula, um mês e meio, vou ter de férias. De estágio, só um mês de férias. É um mês de férias. Mas mesmo assim, não estou reclamando, estou muito bem satisfeita porque eu ainda estou no meu estágio. Não saí do meu estágio. E ainda vou continuar minha faculdade tranquilamente, enfim. E tô muito feliz por eu tá. E aí, isso que eu ia entrar, gente. Que aí eu dei um parêntese aqui pra explicar o porquê das coisas assim bem acontecendo. E aí que eu queria entrar nessa questão desde que eu entrei em medicina veterinária, eu vinha fazendo essa comparação de, de farmácia e medicina veterinária. Por conta dessa situação onde que eu fui diagnosticada com TDAH
e agora a ansiedade foi mais afunilando, né? Minha psiquiatra realmente foi aquela... foi bem afunilada de falar assim, tipo, não, a sua ansiedade é assim, é associativa, por causa disso aqui. Então, assim, tipo, enfim, foi maravilhoso. Todo esse afunilamento na questão psiquiátrica minha, e aí isso vem me ajudando bastante, de eu saber me dar com essa situação comigo mesma. E com o mundo também, né? A gente até acaba tendo uma visão social também de como a gente tem que se portar. Tem dois transtornos: transtorno de ansiedade dissociativa e transtorno transtorno de déficit de atenção. Então, enfim, eu preciso saber lidar com isso. E aí, o que eu faço de comparação entre medicina veterinária e farmácia? Lá em farmácia era tudo mais, assim, tipo, complicado, difícil. Acho que eu só me lembro de um semestre que eu passei direto em tudo, sem prova final. Assim, tipo, ou seja, de todos os semestres que eu fiz em farmácia, antes de formar em tudo certinho, eu só me lembro de um. Não, assim, tipo, antes da pandemia. Eu só lembro de um antes da pandemia que eu consegui passar direto sem prova final. Depois da pandemia, durante a pandemia, né, que foi 2020, meu último ano de faculdade, eu passei em direto em tudo. Tudo online, então acaba facilitando muito mais as coisas, quando você faz tudo online. Então, enfim. Então, de todos os 10 semestres de faculdade, eu só lembro de 3 que eu passei direto, sem prova final. E a grande maioria, ou eu ia pra prova final, ou eu perdia na grande maioria das matérias. Ou seja, eu lembro que teve um semestre que teve uma situação, assim, tipo, que eu tava bem passando bem por uma situação difícil, pessoal, e ao mesmo tempo, dentro da faculdade, passando por situações difíceis, eu peguei 6 matérias da faculdade de farmácia e consegui passar só em uma. O resto eu perdi. Perdi em 5 matérias. E aí as pessoas acham, assim, tipo, as pessoas que em vez de falar, nossa, pessoa burra, que não tem nada no core do Brasil. E ninguém imagina o que tá passando por trás. O quão a questão emocional atrapalha a gente, o quão a questão pessoal também atrapalha. Então, enfim. Claro que hoje eu pego como lição e de saber separar as coisas e tal, da questão pessoal, da questão emocional, de tudo. A gente sabe, eu acabei aprendendo a separar. Mas hoje eu vejo e falo assim, tipo, e também que a minha dedicação pós os meus diagnósticos, né? Minha dedicação de falar assim, tipo, poxa, eu preciso lidar com isso aqui e preciso saber fazer alguma coisa. Eu tenho isso aqui e eu preciso ter uma forma diferente de estar estudando. E isso vem me ajudando bastante. A forma que eu venho estudando vem me ajudando bastante. Porque também eu cheguei ao ponto que eu falo assim, tipo, gente, eu tô cansada, cansei. Daqui pra frente não entra nada na minha cabeça. Não vou forçar. Então eu vou lá e paro de estudar e vou continuar o conteúdo no outro dia. E aí, mas vai atrasar, não importa. Você vai atrasar ou você vai... Isso vem me ajudando. Comecei a me sentir cansada e percebi que não vai entrar mais nada de conteúdo. Eu paro os estudos e vou dormir. Vou descansar, vou ler um livro, vou assistir vídeo, vou fazer alguma coisa. Porque na época de farmácia eu não parava. E aí, o que eu tinha aprendido, eu aprendi. O que não aprendi, já era. Então eu sempre achava que eu era burra. E não era muitas vezes, era só uma questão de que eu não sabia que eu tinha TDAH e que eu não sabia lidar com isso. E acabava me lascando. Enfim, mas esse foi o vídeo de hoje, gente. Foi essa, tipo, uma novidade muito boa, assim, tipo, eu concluí 2024 super feliz, grata pra caralho, velho. Nossa, eu me senti... Nossa, eu tô muito grata com tudo que aconteceu esse ano. Muito grata. Grata a mim mesma, ao meu esforço. Grata aos meus pais que vêm me apoiando muito. Nossa, a minha base aqui em casa vem, assim, tipo... Nossa, não tenho nem o que dizer. Grata aos meus professores e aos meus colegas mesmo. Enfim, é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.